Olá, pessoal, tudo bem? Thiago da Capitalismo falando. Estou aqui com vocês mais uma vez para fazermos Barganhas da Bolsa, né, o nosso já tradicional quadro, onde o objetivo é identificar os ativos mais baratos da B3 e, claro, das bolsas internacionais. Deixo o convite para quem não é inscrito se inscrever no canal e para quem gostar do vídeo, dar um like e compartilhar. Hoje eu quero comentar sobre três ativos. O primeiro deles é a Randon, que é uma ação que nós entendemos que está barata, né? A gente sabe que a ação não vem performando bem aí nos últimos anos, e que a empresa, apesar dela ter sofrido com a pandemia, assim como outras companhias, operacionalmente ela performou bem, ou seja, ela conseguiu incrementar a receita, conseguiu crescer, desbravar novos mercados, né, o que é interessante. Porém, como os custos subiram, madeira, aço e tudo mais, a empresa até agora não conseguiu entregar resultados na última linha. Como nós tivemos uma queda generalizada de commodities aí no curto prazo, e a empresa operacionalmente não piorou, mesmo tendo essa base de comparação forte dos últimos anos, nós esperamos que até o final aí desse ano, na virada para 2025, a Randon finalmente tenha resultados bons na última linha lá na parte de lucros, tá? Além disso, quando nós olhamos no curto prazo, né, tem boas razões aí para a gente entender que os resultados vão melhorar ainda mais. A gente olha 2024, vai ser um ano forte no Brasil, quando a gente fala de veículos, né, esperamos pelo menos de uma maneira geral 15% acima das vendas em relação ao ano passado. Veículos pesados deve crescer um pouco mais do que isso. E além disso, a empresa vem fazendo aquisições via subsidiárias. A gente já tinha comentado sobre a Fras-le, sobre a Jost, e recentemente a empresa, através da Master Freios, que é uma joint venture que a Randon tem com a Cummins, fez a aquisição de uma distribuidora britânica de freios, um negócio aí de 410 milhões de reais, o maior negócio da história da Master, né? Então, a Randon vem se colocando como uma empresa consolidadora, é uma small cap, mas é uma empresa ao mesmo tempo velha, uma empresa que tem experiência de mercado, e ela está, sim, barata, né? Se a gente olhar as projeções de múltiplos como o PL, a gente vai perceber isso, porque a tendência é o lucro da empresa melhorar, e olhando múltiplos aqui como o preço sobre o valor patrimonial, que no caso da Randon é interessante avaliar, a gente percebe que mesmo com a melhora operacional da empresa, né, o múltiplo continua baixo, tá? Então é um ativo que nós consideramos barato, sim, e que vale a pena fazer o acompanhamento, tá? O segundo ativo aqui é o Bitcoin. Eu até achei interessante, porque normalmente a gente acaba falando sobre ações e eventualmente sobre fundos imobiliários, mas a gente recomenda Bitcoin há bastante tempo e sim, nós entendemos que o Bitcoin está barato. Claro que como ele é um ativo que ele depende muito mais da aceitação, assim como é o ouro, por exemplo, é difícil a gente falar em preço justo, né, fazer grandes avaliações nesse sentido, e a nossa preocupação é ter, né, é cuidar do percentual que a gente vai ter em carteira. Mas eu já comentei algumas vezes que a gente entende que é mais arriscado não ter Bitcoin do que ter. E por quê? Primeiro, né, pessoal, cada vez mais o Bitcoin vem sendo aceito. Isso não é uma questão de eu gostar ou não gostar, isso não importa. Tem milhões de pessoas no mundo todo que aceitam que o Bitcoin tem valor. E quanto mais o tempo vai passando, mais ele vai passando pelo teste do tempo, mais as pessoas vão aceitando que ele tem valor. E depois da liberação desses ETFs nos Estados Unidos, isso aqui pode abrir, pessoal, um monte de novas portas aí para mais altas do Bitcoin, tá? Assim como outras criptomoedas também. Por exemplo, se entrar num índice, os fundos de pensão americanos vão ter que colocar em carteira, gostando ou não, né? E aí nós estamos falando de mercados de trilhões de dólares, mercados gigantescos. Então, a aceitação por parte da Bolsa Americana, né, essa regulamentação é muito importante nesse sentido, isso aumenta a demanda à medida que a oferta é restrita, né? Então, isso traz pressão nos preços e esse tipo de ativo costuma performar bem também com queda de juros, que é o cenário que nós vamos ter nos próximos anos aí nos Estados Unidos. Então a gente entende que não é complicado falar em barato ou barganha, mas que é importante que o investidor tenha um quinhãozinho lá na sua carteira também, que é nosso cliente sabe o formato aí das nossas recomendações, tá? Eu quero deixar também, pessoal, para quem ainda não viu, né, assistiu, uma videoaula, um mini curso do nosso analista, o Alejandro, falando sobre opções. Vai estar aqui na descrição, é só preencher os dados ali e assistir as videoaulas. E Petrobras, né, pessoal, bastante pedida por vocês. Quem nos acompanha aí sabe que nós gostamos do setor de petróleo,
pensando numa visão aí dos próximos 3 a 5 anos, e que a gente entende que tem ativos mais interessantes do que Petrobras, principalmente em grandes petroleiras estrangeiras. Por quê? Porque elas têm menos risco de ingerência, elas estão investindo menos, vão pagar mais dividendos, então a gente acha interessante nesse sentido, tá? E o que que aconteceu, pessoal? Inclusive eu fiz um vídeo, um relatório, nós fizemos esse relatório recentemente, falando que uma das questões, né, era que a Petrobras estava fazendo muitos investimentos, a expectativa era de fazer muitos investimentos, ao mesmo tempo que a maioria das petroleiras do mundo não estão fazendo grandes investimentos, e muita gente colocou como um ponto positivo, a Petrobras vai investir um monte. E, na verdade, não é um ponto positivo, né? Ainda mais dependendo do tipo de investimento que a Petrobras vai fazer. Por exemplo, a Petrobras reativou agora a fábrica de fertilizantes. Não tem nada a ver com o negócio da Petrobras, né? Então, esse tipo de investimento é muito negativo. Porém, né, a própria empresa aqui, a gente está aqui no Fontes ainda, né? Mas a própria empresa tem a possibilidade de anunciar que deve reduzir investimentos previstos para 2025. O que a Petrobras tem que se preocupar com investimentos é a questão ali da margem equatorial. E deu, né? Isso aqui é um grande horizonte, um grande potencial, assim como a gente comentou na época desse vídeo, da Chevron, da ExxonMobil, desculpa, que também está ali na Guiana, né? E vai produzir muito, mas ali é uma exceção. Agora, mesmo pegando as grandes petroleiras do mundo, a Saudi Aramco, que é a maior do mundo, nós participamos da reunião do relação com investidores dele, eles não falaram em nenhum momento de investimentos. Então, isso aqui acaba sendo positivo, até porque abre espaço para mais pagamentos de dividendos. A nossa recomendação não muda, né? A gente entende que tem outros ativos mais interessantes no setor, mas é positivo para a Petrobras, tá? Porque no caso de Petro, a gente entende que é uma ação barata, mas o nosso posicionamento em outras petroleiras é porque a gente entende que as outras são mais interessantes, mas é uma ação barata. Então, hoje aqui no vídeo, nenhuma cilada aí no nosso entendimento, tá certo? Lembrando que eu vou deixar para vocês aqui na descrição o nosso site. Sempre tem uma promoção ali para quem quiser aproveitar. Vou deixar também as nossas assinaturas, né? O Capitalizo Completo, o Vitalício, Full Trader, Invista em Ações e Carteiras, que são da Research. E também, para quem quiser conhecer mais a respeito da nossa consultoria, para quem tem acima de 300 mil reais e quer um atendimento exclusivo aí para os seus investimentos, vou deixar o nosso relatório de performance, os resultados de todas as nossas estratégias. E eu lembro, né, pessoal, que a Capitalizo hoje é a melhor empresa de análise do mercado, é tudo feito de maneira transparente e independente, e também com melhor atendimento. Por isso, no caso de dúvidas, nos chamem lá no WhatsApp, é só mandar um áudio, uma mensagem, que com certeza o pessoal do atendimento vai auxiliar todos. Grande abraço e ótimos investimentos. Até mais!